Queridas irmãs, queridos irmãos, saúdo-vos a todos e a todas no nome do Senhor Jesus, na manhã deste domingo, em que a Igreja celebra em todo o mundo a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz sejam com todos vós e que esta manhã possa ser uma manhã de bênção para todas as famílias. Vamos iniciar fazendo a leitura do texto para este domingo da Ascensão, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Palavra do Senhor, que Deus abençoe a sua palavra. Vamos ter um momento de oração. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, invocamos a presença do Teu Espírito sobre cada um de nós, onde quer que se encontre, para que neste momento de partilha da nossa fé e da Tua palavra, nós possamos sentir a Tua presença e a Tua orientação, guiando-nos neste momento de reflexão para podermos receber da palavra a mensagem que Tu tens para dar a cada um de nós esta manhã. Louvamos-te e bendizemos-te no nome de Jesus, o que subiu ao céu e há de voltar outra vez para junto de nós. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, como vos disse no início, este domingo é o domingo da Ascensão. A Igreja celebra aquilo que nos é narrado no texto que lemos há pouco, nos Atos dos Apóstolos, a ascensão, a subida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas neste texto nós encontramos alguns elementos importantes, elementos que também se encontram noutros textos da Bíblia Sagrada, em outros momentos muito importantes da história do povo de Israel e da presença de Deus com o seu povo. Os 40 dias, a nuvem para dentro da qual Jesus Cristo entrou para subir ao céu, os varões que se colocaram ao lado dos discípulos, dos apóstolos, e os interrogaram. São elementos que nós encontramos noutros momentos na história de Israel,
que caracterizam esses momentos, a presença destes elementos, caracterizam esses momentos como elementos de muita importância, em que há um facto decisivo, há uma mensagem decisiva que vem da parte de Deus ao povo. E ao vermos estes elementos no texto do livro dos Atos dos Apóstolos, podemos concluir que a intenção com que estes elementos são colocados neste texto não é de fazerem dele uma reportagem, mas de fazerem dele um texto de mensagem, um texto de ensino, um texto de doutrina sobre este momento que nós recordamos hoje, a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que este texto nos diz? Cristo subiu ao céu. Os discípulos estavam a olhar para o céu porque tinham deixado de ver o Senhor Jesus Cristo. Ele subiu. Aparentemente, podemos dizer, ele ausentou-se deles. Mas aqueles varões que se colocaram ao lado dos discípulos disseram: esse Jesus que vistes subir ao céu, ele há de voltar outra vez. Há de vir de novo para junto de vós. E este é o primeiro pensamento que nós podemos tirar neste tempo da ascensão. Jesus, o que subiu, é o Senhor Jesus que vai voltar. Mas perguntar-nos-emos, então, se ele subiu naquele momento e há de voltar num outro momento que ninguém sabe, conforme também o testemunho de Atos, ninguém sabe quando será. O que é que se passa entre um e outro momento? Entre o momento em que Jesus subiu e o momento em que ele vai descer. É ele um Jesus ausente? A mensagem do texto do livro dos Atos dos Apóstolos vai numa outra direção. O Jesus que subiu e há de voltar não é um Jesus ausente para nós, para a nossa vida, para todos aqueles que vivem entre estes dois momentos da história da salvação. Ele continua a ser o que subiu e há de descer, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está perto de nós, o Deus que está ao nosso lado, o Deus que nos encontra e que nós podemos encontrar. Encontra-nos cada dia, em cada momento. Encontra-nos esta manhã, quando estamos juntos, apesar de separados geograficamente, juntos na fé, juntos na busca da sua palavra. Encontra-nos para falar aos nossos corações, para falar à nossa fé, para nos desafiar à confiança, à esperança nele. Encontra-nos quando estamos juntos em louvor e oração, ou simplesmente quando subimos ao nosso quarto para orarmos sozinhos. Encontra-nos quando somos comunidade, juntos no espaço ou em espaços diferentes, mas buscando o mesmo Senhor, procurando estar à escuta dele. Ele é o Deus que nos encontra. Particularmente, encontra-nos no sacramento. E ainda mais particularmente, no sacramento que é por excelência o sacramento da presença do Senhor, a ceia. O pão e o vinho que nós partilhamos são comunhão do corpo e do sangue de Jesus, são comunhão da presença de Jesus, porque Ele está ali, como disse Calvino. O pão e o vinho, os elementos da ceia, não só o representam, mas também o apresentam. Também o tornam presente, real. É Ele que nos recebe, é Ele que nos envia. E envia-nos, como diz o texto que lemos há pouco, a sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ser testemunha hoje, ser testemunha daquele que nos encontra, que subiu e há de voltar, mas está connosco agora, é ir à procura dele, é ir ao seu encontro. Porque ele encontra-nos,
mas nós somos chamados a encontrá-lo também. Encontramos-lo de muitas formas. Encontramos-lo na beleza das flores, no perfume das flores. Encontramos-lo na música do cântico dos pássaros. Encontramos-lo nas borboletas que sobrevoam as nossas cabeças quando passeamos no jardim. Ele encontra-nos quando, com os olhos da fé, nós contemplamos a criação e vemos manifesta nele a sua bondade e o seu cuidado para conosco. Mas encontrá-lo é também ir ao encontro dos outros. Porque se somos testemunhas dele, é perante outros. E ele nos disse quem são os outros em quem nós podemos encontrá-lo. Como encontramos no texto do Evangelho segundo São Mateus, ele disse num determinado momento: eu direi naqueles dias finais, quando ele voltar, segundo esta versão da ascensão e da descida, direi a uns tantos: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Estava nu e vestistes-me. Era estrangeiro e recebeste-me, hospedastes-me. Estava doente e recebi a vossa visita. Estive na prisão e fostes ver-me. E eles perguntarão: e quando foi isso, Senhor? E a resposta é: quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizestes. Ele subiu, ele voltará, ele está, ele encontra-nos. Nós somos chamados a encontrá-lo. Neste tempo de pandemia, de dificuldades, de pessoas que perderam o seu sustento, que perderam a sua liberdade de encontrar os outros. Nestes tempos difíceis que causaram muito sofrimento, muita angústia, muitos problemas a muitas pessoas. Encontrar Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Encontrar esse Jesus que subiu e voltará, mas está agora ao nosso lado, caminha conosco. Como ele disse aos seus discípulos: ide e eu estarei convosco até ao fim. É encontrar essas pessoas. É encontrar essas pessoas no seu nome. É ter para elas os gestos que Jesus teria, as palavras que Jesus falaria. É dar-lhes o abraço que Jesus lhes daria. É fazê-los sentir recebidos, como Jesus faria, porque ele nunca rejeitou ninguém. Ele foi sempre ao encontro de todos e aceitou todos que foram ao seu encontro. A ascensão. Sim, Jesus subiu. Mas não é tempo para ficarmos com os olhos fixos no céu à espera que as coisas aconteçam. Ele subiu e descerá, mas está agora conosco. Senti-lo, sentir a sua presença, deixar-nos conduzir por ela e irmos procurá-lo aonde ele está, no grito daqueles que choram, no sofrimento daqueles que padecem, na solidão daqueles que estão sozinhos, é ir lá e sermos para eles presença de Jesus. Isso é celebrar a ascensão. Que o Deus que subiu, que o Cristo que subiu e voltará outra vez, mas está connosco hoje, nos conduza neste momento de tempo que é o nosso, de testemunharmos a nossa fé e de o servirmos como Ele espera que sirvamos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Queridas irmãs, temos estado impedidos de
nos reunirmos nos nossos templos, nos nossos espaços de culto. Mas pela graça de Deus as coisas estão a melhorar e em breve será possível que voltemos a ter os nossos cultos, estando uns com os outros, pelo menos alguns, dentro de limitações certamente, mas será possível voltarmos a abrir os nossos espaços de culto e a estarmos juntos. Por isso, procurem estar informados, contactem os vossos pastores, as vossas pastoras, porque é possível que, embora este programa, através da internet, possa continuar, é possível que seja já uma realidade para algumas igrejas, a partir dos próximos domingos, haver o culto com a presença de todos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento que vivemos juntos na Tua presença, porque queremos que Tu és sempre um Deus presente conosco. Fortalece-nos na fé, anima-nos, dá-nos coragem para enfrentarmos as dificuldades. Não nos deixas ser pessoas derrotadas, resignadas, que deixem cair os braços. Faz de nós, homens e mulheres, discípulos e discípulas ativos na fé, na oração, no louvor, no ensino da palavra, na busca da Tua presença, no amor ao próximo, no amor mesmo àquele que não gosta de nós, para sermos assim, hoje e aqui, discípulos de Jesus, presença do Senhor. Fica conosco, ó Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. E agora, queridas irmãs, queridos irmãos, vamos invocar a bênção do Senhor, certos de que Ele nos vê e nos conhece e nos ouve e vem ao nosso encontro. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, sejam com todos vós, com os vossos queridos e amigos, onde quer que estejam, com os nossos irmãos e irmãs que não puderam ouvir esta mensagem, mas estão conosco em comunhão, e com todos os povos em toda a terra, com todos permanecendo, agora e para sempre. Amém.